pode ser um bom exemplo de como a expectativa e a pressão social podem influenciar naquilo que a gente se torna ou acredita que deve se tornar. É claro que essa influência acontece de um jeito diferente do Megamente, mas eu acho que pode ser interessante a gente observar como as pessoas que a gente acredita ter sucesso e desempenhar funções dignas podem acabar sendo vítimas das expectativas de quem elas deveriam ser. Enquanto na escola o Megamente internaliza esse papel de vilão, o Metro Man aprende que ele tem que usar os poderes dele para aquilo que os outros dizem que é necessário. Ele tem que estar disponível para servir quando precisarem dele. A gente não vê ele ganhando destaque com nada que não seja relacionado aos poderes dele, porque aqui tudo que enxergam é o potencial que ele tem para ser útil. Em nenhum momento observam qualquer outro traço dele ou sequer os sonhos dessa criança. Tudo que eles percebem é o que pode ser útil para a sociedade. As estrelas e o reconhecimento que ele recebe não são por ele ser um bom aluno, pela criatividade ou participação, mas sim por ele punir o Megamente e salvar o dia como um herói. E é assim que ele aprende que por ele ter essas habilidades, o papel dele é de salvar o dia e lutar contra o mal, que no caso é o Megamente, nessa lógica estabelecida não por eles, mas por alguém ou algo que veio bem antes e disse que um é mal e o outro é bom. E vale lembrar que para desempenhar esse papel, o próprio Metro Man acaba participando dessa violência que isola e coloca o Megamente como vilão, afinal foi isso que ele aprendeu pela própria professora que ele tinha que fazer. Então foi nisso que ele se baseou para construir quem ele deveria ser. Ele tinha que usar os poderes dele, ele tinha que servir e ele tinha que lutar contra esse mal, apesar da gente descobrir no final que não era nada disso que ele queria fazer. Isso não tinha nada a ver com os sonhos dele. Ele aprendeu que tinha que colocar os outros e o que a sociedade disse que ele tinha que ser em primeiro lugar e acabou não sobrando nenhum lugar pra ele. Nem o nome que ele escolheu fala algo sobre ele como pessoa. No final, Metro Man é só o defensor de Metro City porque é só o que ele aprendeu que ele tinha que ser. Então, desempenhando esse papel, ele deixava as pessoas satisfeitas, as pessoas idolatravam e admiravam ele, mas ninguém enxergava ele como pessoa. Ele não era um indivíduo, ele não tinha relações verdadeiras e nem podia se dedicar àquilo que ele amava. Então essa vida que poderia ser vista como heróica e incrível pelos outros, pra ele era monótona e sem sentido, e foi por isso que um belo dia ele decidiu jogar tudo pro alto pra correr atrás de quem ele queria ser. Eu sei que essa ideia dele ficar tocando música ao invés de usar os poderes dele pra um bem maior pode parecer egoísta, mas será que o certo então é ele ser obrigado a desempenhar um determinado papel só porque ele nasceu de uma certa forma? Existe essa ideia de que pra gente é um desperdício ele não usar os poderes pra focar em algo que a gente considera que não é tão bom, mas será que pra ele não foi um desperdício todos esses anos que ele ficou fazendo algo com o qual ele não se identificava, ao invés de estar se aperfeiçoando no que ele amava de verdade? É claro que, em contraste, ser idolatrado como herói não é tão ruim como o que fizeram com Megamente, mas no final ambos acabaram sozinhos, seguindo um roteiro do que eles deveriam fazer, e quando eles chegaram no que seria o ápice, os dois ficaram perdidos e se depararam com o vazio e a solidão. Pra mim é muito interessante pensar como às vezes esse excesso de expectativas pode acabar sendo tão prejudicial quanto a ausência delas.